Aleluia, Deus é bom. Diga assim: porque Ele vive, porque Jesus Cristo vive, eu posso crer no amanhã, eu posso ter esperança, eu posso crer no amanhã, eu posso confiar, eu posso sorrir, eu posso me alegrar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Hoje o mundo comemora, a Páscoa. E a Páscoa é esse livramento que Deus nos deu através de Jesus Cristo. O sangue dele que foi derramado por mim e por você. E no dia de domingo, no dia de hoje, é comemorado a ressurreição. Jesus, ele não está morto, ele vive. E é por isso que nós esperamos a volta dele aqui, porque ele está vivo, ele não está morto, ele vive. Amém? Eu estava lendo essa semana o Evangelho de João, e lá no Evangelho de João, diz que na sexta-feira, considerada aqui que nós comemoramos a Sexta-feira Santa, que foi o dia que Jesus foi crucificado naquela cruz. Diz que Pilatos então propôs para aquele povo soltar Jesus. E eles falaram: não, Jesus não, solte Barrabás. E a palavra de Deus diz assim, que Barrabás era um bandido conhecido por todos. E foi esse bandido que desde aquele dia experimentou o livramento e o socorro de Deus. Já pensou um bandido com a sentença de morte, esperando ser pregado na cruz, por tudo aquilo que ele fez? De repente chega lá o carcereiro: você está livre. Como estou livre? Não tinha uma sentença de morte para mim? Não, você está livre. Alguém vai morrer no seu lugar. Jesus, desde aquele momento, estava mostrando para a humanidade o porquê que ele veio. Talvez eu e você não sejamos nenhum bandido conhecido, mas ele morreu por mim e por você. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Não importa o quão bom as pessoas acham que elas são, ou quão ruim elas acham que elas são, quando nós aceitamos Jesus, nós ficamos iguais. Começamos ali do zero. E a mesma com a pessoa, talvez aparentemente se ache boa, não preciso, mas sem Cristo, qualquer um de nós estaríamos perdidos. E é por isso que Jesus veio a este mundo. Ele veio para nos dar esperança. E é por isso que nós cantamos aquela canção, Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Amém? Nós não precisamos temer nenhum dos problemas que eu e você enfrentamos, porque Jesus Cristo, Ele vive. Ele deu a vida dele por mim e por você. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias
em Judas. Judas é o último livro da Bíblia. Penúltimo. Depois de Judas vem Apocalipse. É o penúltimo livro. Irmãos, todos nós, quando nós aceitamos Jesus, todo mundo que crê em Jesus como seu Salvador, todos são salvos. Não importa em qual igreja você está ou em qual lugar você esteja, se você crê que Jesus é o seu Salvador e confessa Ele como seu Salvador e crê no seu coração que Ele é o Salvador, você é salvo. Amém? Agora o apóstolo Paulo diz assim, que o fundamento principal que todos nós temos que ter, tem que ser Cristo. Todos nós temos esse fundamento principal que é Cristo como nosso Salvador. Agora, em cima desse fundamento que é Cristo, alguns podem estar colocando palha, alguns podem estar colocando feno, madeira, ou em cima desse fundamento nós também podemos colocar coisas mais sólidas, mais fortes. Como diamantes, outras coisas mais fortes. E por que o apóstolo Paulo está falando isso? Ele está falando porque, mesmo se você crê em Cristo como seu Salvador, se você tiver uma fé errada em relação a algumas coisas, mas eu não acredito em Cristo, porque essas coisas, elas não funcionam baseado naquilo que eu creio. É porque pode ser, todos nós temos crenças que precisamos jogar para baixo, lançar fora. Você pode ter crenças, como eu posso ter crenças que não são verdades. Eu posso crer errado em relação a algumas coisas. Mesmo crendo em Jesus como meu Salvador, em cima desse fundamento que é Cristo, eu posso colocar outras coisas que fazem com que eu trilhe um caminho e confie em algo que é fraco, que não é sólido. E quando eu descubro que essas coisas não têm a força, ou não tem o poder de me livrar, quando eu passo por circunstâncias. É por isso que a palavra de Deus diz que o fogo vai testar o que nós estamos colocando em cima desse fundamento. Quando nós também nos apresentarmos diante de Deus, toda aquela crença que você tem e que você construiu no longo da sua vida, vai ser ali desvendada diante dos seus olhos. Então, todos nós, eu acredito que todos nós precisamos do Espírito Santo, porque existem crenças dentro de cada um de nós que não são verdades e que nós confiamos naquilo como verdade. E dentro disso eu gosto de contar aquele caso que o pastor Ala conta, de uma mulher que cozinhava um frango em 2 panelas. E aí alguém um dia perguntou para ela assim, por que você cozinha um frango em 2 panelas? E ela virou e parou, ela nunca tinha parado para pensar. Ela parou e falou, você sabe que eu não sei por que eu cozinho um frango em 2 panelas, eu aprendi assim, minha mãe me ensinou assim. Eu vou ligar para minha mãe e perguntar por que eu cozinho um frango em 2 panelas, porque eu não sei. Então ela ligou para a mãe dela falou assim, com ela assim, você sabia que nem eu sei o porquê que eu cozinho um frango em 2 panelas? Eu vou ligar para a sua avó. E a avó daquela mulher então já era uma senhorinha já de uns 90, 87 anos por aí. E essa mulher então vira para esta outra filha dela e fala assim, eu cozinhava frango em 2 panelas porque naquela época
aqui na nossa casa nós não tínhamos uma panela grande o suficiente para cozinhar o frango inteiro. Então, as panelas que eu tinha eram panelas pequenininhas. E o frango não cabia em nenhuma panelinha dessa. Então, eu tinha que cozinhar o frango em 2 panelas. E veja para você ver, já tinha passado, já estava na 3ª geração. E aquela crença e aquele costume já estava rodando pela 3ª geração. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque existem coisas, sofismas, pensamentos errados, crenças erradas, que nós pegamos dos nossos pais, pegamos da sociedade, estabelecemos através da nossa própria vida e queremos proteger aquelas crenças com toda a nossa força, como aquilo ali fosse uma grande verdade. E na verdade aquilo é apenas um sistema de pensamento, crença errada. Às vezes nós consideramos determinadas coisas assim, como aquilo ali fosse uma grande verdade. Esses dias alguém falou para uma das meninas, não sei se foi Thaís ou para alguma das meninas lá de casa, de questão de você fazer o café. Às vezes, quantas pessoas têm o costume de fazer o café e uns colocam a borra num coador? Lá em casa, Thaís coloca assim, ela coloca a borra num coador e depois ela pega a água e joga em cima da borra. Mas eu já vi pessoas falando, não faz café assim não. Café a gente faz assim, quando a água estiver quase fervendo, você joga a borra. E eu já vi também pessoas falando, não é de jeito não. Você vai fazer café assim, quando a água estiver borbulhando, já estiver fervendo, você deixa um tempo ali ela ferver, uns 3 minutos, depois quando ela estiver bem fervendo, já borbulhando mesmo, aí sim você joga a borra. E esses dias eu já vi alguém falando assim, não, tudo errado, não faz assim não. Você não precisa nem passar o café no coador. Você faz o seguinte, você faz o café, quando estiver fervendo, você joga a borra, e depois você joga na garrafa, fecha a garrafa, e espera uns 3, 5 minutos, e eu fiquei olhando aquela pessoa falar daquela maneira, eu falei assim, mas a pessoa vai beber a borra, e ele falou assim, não, talvez você vai estar pensando aí, mas quando eu for me servir com esse café, eu vou tomar borra. Ele falou assim, não, porque essa borra, ela vai decantar, ela vai cair lá no fundo da garrafa, e quando você abrir a garrafa para servir, depois de 5 minutos, aquela borra não vem mais para o copo. Vocês estão vendo aí que talvez nós vamos criando maneiras que às vezes nós vamos colocando como verdades, e cada um procura fazer uma coisa de um jeito, e às vezes nós estabelecemos algumas coisas como aquilo ali fosse o jeito, não, a verdade é aqui, a verdade é ali, mas só tem um que domina a verdade, é só Deus. E é por isso que nós precisamos tanto do Espírito Santo. Jesus falou que nós precisamos de uma extrema necessidade de conhecer a verdade. Porque a verdade, só a verdade, diga assim, só a verdade, tem o poder de nos libertar. Então, dentro de cada um de nós existem crenças erradas, medos, imagens que você possa ter de você mesmo que é errada. A palavra de Deus diz que um dia nós vamos estar diante dele e nós veremos nós mesmos assim como ele é, nós somos neste mundo, nós iremos ver como nós somos.
Quantos já olhou para você mesmo e já achou que você é um fracasso? Ó, que o cara aqui que já olhou para ele, eu já olhei para mim e falei assim, ó, sou um fracasso. E por que eu já pensei assim mesmo de mim mesmo? Porque eu não estava vendo a mim mesmo como Deus me vê, porque assim como Ele é, eu sou. Então, passar tempo com Deus vai fazer com que você se enxergue, você se veja como você é. Quantas pessoas olham para elas mesmas e elas acham que elas não vão conseguir? Eu não vou conseguir. Eu não tenho força. Quantos de nós comparamos nós mesmos com outras pessoas? Eu falei hoje, esses dias lá em casa, essa semana eu estava falando lá com Thaís e nós estávamos falando que existe algo muito pernicioso neste mundo que se chama, assim, que as pessoas têm usado de uma maneira errada, não que seja ruim, mas as redes sociais. Muitas pessoas têm usado as redes sociais de uma maneira muito errada. Quando nós ficamos observando o que está acontecendo com a vida de outras pessoas. E provavelmente a maioria das pessoas às vezes ficam procurando observar o que está acontecendo de melhor com a vida dos outros. E de repente você começa a achar que tudo aquilo que é seu não é bom. A minha casa não é boa, a minha família não é boa, eu não sou bom. Porque as pessoas elas estão mostrando na internet algo que não é real. A maioria mostra algo que não é real. Ninguém mostra o dia da sua luta, mas as pessoas mostram de uma maneira bem nítida o quanto elas estão vencendo, o quanto elas são fortes, o quanto elas são poderosas. Então todos nós precisamos nos desvencilhar, colocar para baixo pensamentos que fazem com que você seja intimidado, crenças que fazem com que você não se veja como você é. E por isso que quando Jesus veio, Ele não veio apenas para nos dar a salvação. Ele veio para nos libertar de tudo, de toda escravidão, de toda maldição, de toda doença, pobreza. E nós podemos passar a nossa vida aqui como cristãos que vamos para o céu, porque o que faz com que eu vou para o céu? Você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador? Eu creio, eu acredito em Jesus, que Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Então você é salvo. Mas você pode passar aqui o resto da sua vida sem entender que Jesus é o seu sarador, Ele te cura. E eu estava falando esses dias lá em casa que todos nós temos debilidades e fraquezas. E onde é que estão essas fraquezas? Onde é que estão essas doenças que nós enfrentamos? Na nossa carne. O dia que você se apresentar diante de Deus, você vai ver que todas aquelas deficiências que você achava que você tinha, não era quem você é, estava na sua carne. E você pode, através do Espírito Santo, superar todas as enfermidades, as doenças, as maldições, os complexos, as intimidações, as depressões, os medos, todas essas coisas, você pode superar. Nós não podemos nos entregar a nenhuma dessas coisas. Eu sou assim, eu vou morrer assim, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito que eu vou superar. Não, você pode superar elas. Todo e qualquer impasse que nós estejamos enfrentando no nosso homem exterior, na nossa carne,
nós podemos superar, eu e você podemos superar. É por isso que quando você ora em outras línguas, o Espírito Santo, ele fala direto com o seu espírito, ele fortalece o seu espírito, ele ultrapassa a sua carne, ele ultrapassa os seus problemas, e ele está lá fortalecendo o seu homem espiritual, o seu espírito, para que através do seu espírito você esteja sendo fortalecido ao ponto de você confiar e crer que você pode superar aquela luta que você está enfrentando. Eu lembro do Jesus, gente, é o maior exemplo. Você quer ver qual é a vontade de Deus para a sua vida? Veja como Jesus se comportou aqui nessa terra. O meu caso, Jesus não pode resolver. Lógico que ele pode. Teve alguma coisa que para Deus aqui é impossível? Diga assim, para Deus, todas as coisas são possíveis. Jesus demonstrou isso quando ele andou aqui nessa terra. Mas morreu. Jesus ressuscitou muitas pessoas. Lázaro foi um, que já estava enterrado, já 4 dias enterrado. Quem já foi enterrado e ficou 4 dias enterrado? Eu nunca fiquei. Mas Jesus já ressuscitou pessoas que estavam 4 dias enterradas. Jesus ressuscitou uma mulher, um jovem, que a mãe desse jovem era o único filho que tinha e ela era viúva. Já pensou, a mulher já era viúva, o único filho que tinha estava indo no velório, provavelmente no meio da rua, chorando, todo mundo chorando, e Jesus então toca no caixão daquele jovem, e na mesma hora o jovem ressuscita. Por que você acha, por que eu posso achar que o meu problema Deus não pode me livrar? Ele pode, ele tem o poder. Amém. E Jesus então depara também com um homem que estava ali 38 anos, que ele ficava na beira de um tanque, e diz que de tempo em tempo descia um anjo e mexia aquelas águas, e o primeiro doente que tocasse nas águas era curado. E Jesus pergunta para aquele cara assim: você quer ser curado? Às vezes eu vejo muitas pessoas enfrentando situações onde talvez elas não enxergam a possibilidade de cura, ou de restauração, ou de resolver aquele problema. Você sabe o que aquele homem falou para Jesus? Olha, tem 38 anos que eu estou aqui. 38 anos, gente. Eu não consigo ser curado. Porque quando o anjo toca na água, vai um antes de mim e pega a bênção, e ele é curado e eu fico aqui. Tem 38 anos que eu estou aqui. Nós não podemos nos acostumar com a derrota, com o fracasso, com a doença, com a miséria, com medo, com a depressão, com o tormento. E como é que eu faço para que eu possa superar então, Júnior? Porque eu quero superar. Aí entra essa mensagem que nós pregamos aqui, falamos tanto da edificação da fé. Você aceitou Jesus, mas aceitou Jesus não é para que você esteja acostumado ou se acostume em ser o que você é agora. Nós precisamos superar todo e qualquer impasse ou crença errada ou imagem errada que eu tenha de mim mesmo. Às vezes eu converso com algumas pessoas, ou algumas pessoas que eu compartilho com elas, e algumas pessoas às vezes me escrevem, ou talvez a gente conversa com elas, e elas têm uma autoimagem delas mesmas erradas, uma imagem distorcida de quem elas são.
E é por isso que orar em outras línguas vai fazer com que você se veja como Deus te vê e como realmente você é. Porque assim como Ele é, já pensou o dia que nós chegarmos diante de Deus, você olhar e falar assim: eu sou igual a Ele. Sabe por que você vai fazer isso? Porque todos aqueles problemas que você enfrentava, não era quem você era a sua carne. O pastor Ala fala assim, né, que essas fraquezas que nós enfrentamos, essas debilidades que nós enfrentamos, elas estão na nossa carne, é como uma roupa. Imagina você está todo bonitinho aí, mas se você sair nessa chuva, talvez nessa chuva aí agora que está tendo aí, e cair barro em você e tudo, vai sujar sua roupa. Você pode olhar para a sua roupa e falar assim: eu estou sujo, mas não é você que está sujo, sua roupa está suja. Os problemas que a gente enfrenta, as debilidades, elas estão na nossa carne. Mas para isso também Deus, através do Espírito Santo, nos deu um meio para que nós possamos nos livrar dos feitos da nossa carne que quer nos enganar, que quer te enganar. A luta maior, uma das lutas maiores que nós temos como cristãos, é com você mesmo, com a sua carne, com o seu homem exterior. Porque se você aprender a mortificar os feitos da sua carne, o diabo vai ter trabalho com você. E é por isso que a palavra de Deus diz que só tem uma maneira de você vencer a sua carne. Vencer essas crenças erradas que você tem de você mesmo. Vencer e superar essas imagens que estão lá na sua mente natural em relação a quem você é. Gente, eu tinha muito medo de falar em público. Eu suava, eu tremia. Só de falar que eu ia falar na frente. Você sabe o que eu fazia? Eu procurava aqueles colegas meus maiores e ficava atrás deles e me escondia. E de vez em quando eu ficava assim. E aquilo eu ficava de uma maneira que eu não sei como é que eu ficava. Eu não conseguia pensar. A agonia era tamanha que só de eu saber que eu estava lá na frente. Se eu soubesse toda a matéria e a professora me colocasse lá na frente, e já aconteceu algumas vezes isso. Eu sabia, eu tinha estudado. Mas às vezes eu não conseguia falar. Superar a nossa carne. Nós podemos agora, através do poder do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. E nós podemos mortificar os feitos do nosso corpo, qualquer que seja ele. Eu tenho uma doença. Eu tenho medo. Eu não consigo dormir sozinho. Eu não consigo ir no escuro. Nós podemos superar essas coisas através do poder do Espírito Santo. Amém? Diga assim: eu não estou sozinho. Jesus não veio aqui apenas para te dar a salvação, mas Ele veio também para criar um caminho para que você vencesse e superasse todo e qualquer impasse que você esteja enfrentando agora. Você não está só. Ele nos deu o Espírito Santo e por isso que Ele disse para os discípulos: é preciso que eu vá. Por que foi preciso que Jesus fosse? Não seria melhor se Ele continuasse aqui?
O pastor Ala diz assim: se Jesus tivesse continuado aqui fisicamente, com tanto problema que a humanidade enfrenta, eu gosto quando ele fala isso, que faz com que a gente possa refletir. Talvez você pegaria uma senha para ser atendido daqui 10 anos. Tamanha seria a fila de pessoas querendo encontrar com Jesus. E talvez muitas pessoas, quando fossem atendidas, não ia dar nem tempo, porque aquele problema não ia durar 10 anos. Por isso é que ele disse que ele tinha um plano, e esse plano era dar a vida dele por mim, por você, e logo em seguida, para todos nós que agora cremos em Cristo, nós agora temos também o Espírito Santo nessa jornada. Nós não podemos inibir a presença e o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E existem crenças que nós precisamos jogá-las para baixo, bater nelas, mortificar elas, tirar, arrancar elas de dentro de nós. Eu não vou conseguir lidar com essas crenças erradas usando apenas o meu dedo para dizer para as pessoas ou para mim mesmo: eu não quero mais ter medo, eu não quero ser um homem tímido. Quantas vezes eu queria vencer a timidez, eu não conseguia. Eu não posso ser tímido, eu tenho que superar a timidez. E depois, quando eu deparava com a situação, aí eu todo vermelho de novo. Ou talvez nós deparamos com coisas assim: olha, eu não quero ser mentiroso, eu não quero ser egoísta, eu não quero ser avarento, eu quero vencer essas coisas, como é que eu faço? Você não vai vencer nenhuma dessas fraquezas usando apenas sua força de vontade. A nossa força de vontade, ela pode nos levar até um determinado lugar, mas nós não podemos vencer as nossas forças de vontade usando apenas a nossa força de vontade, vencer qualquer fraqueza. Nós só podemos vencer as nossas fraquezas deixando com que o Espírito Santo mortifique elas. Vamos ver aqui em Judas 1. Olha o que diz aqui em Judas. Para quem não conhece quem é Judas, a Bíblia diz que Judas, no versículo 1 fala assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Tiago aí seria também que seria irmão de Jesus. E aqui no versículo 3 fala assim: amados, Judas escrevendo para a igreja: enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos. Quantos acreditam que a mensagem da salvação é importante? É a mensagem principal, é a salvação. É a porta para que nós possamos trilhar, é a salvação. Mas existem muitos crentes que têm a salvação e continuam cheios de crenças erradas, de pensamentos errados, de imagens erradas em relação a quem elas são. Quando nós aceitamos Jesus, nós entramos em um outro lugar. Nós agora não somos mais, eu não sou mais aquele Júnior, eu sou agora um filho de Deus. Você também é um filho de Deus. E o meu trabalho agora é fazer com que eu faça com que essa imagem de Cristo que existe dentro de mim venha para fora. E aquela imagem que eu tinha de Júnior, aquela imagem antiga, velha, de derrota, de fracasso, seja arrancada de dentro de mim todos os dias. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti
que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé, confiada aos santos, de uma vez por todas. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Nada das coisas de Deus em nós é automático. Quando nós recebemos Jesus, eu sei, e você precisa entender, que instantaneamente, no seu espírito, tudo mudou. Você se torna um novo homem, uma nova criatura. Mas a fé, a imagem que você tinha talvez de você, essas coisas não vai sair de você só pelo fato de você ter tido aceitado Jesus. Você vai ter, é isso que Judas está falando aqui, nós ainda precisamos de uma batalha. Precisamos batalhar dedicadamente, com diligência. Nós não podemos abrir mão dessa batalha. Você pode ser um filho de Deus, pensando ainda que você é um alcoólatra, um viciado, um fracassado, um derrotado. E não é o que você é. Deus quer que você agora edifique a sua fé para que você entenda quem realmente você é. E como eu faço isso? Passando tempo com o Espírito Santo. Existe uma batalha que nós precisamos travar. Judas diz aqui que ele ia falar sobre a salvação que nos era comum. Tem aquele caso também que eu gosto muito, do camarada que comprou uma passagem de navio, e a passagem dele durava dias em alto mar, e ele falou assim: olha, eu não tenho dinheiro para fazer essa viagem, o único dinheiro que eu tenho é o dinheiro desse bilhete, da passagem. Eu vou comprar essa passagem e vou comprar uns pacotes de bolacha, uns 2 garrafão de água, e vou levar lá para minha cabine, meu quarto, e vou ficar lá, porque eu não tenho dinheiro para mais nada, até eu chegar ao meu destino. E depois de muitos dias, depois de alto mar, fizeram a viagem. O comandante então ficou na porta do navio, esperando todos os passageiros passar. E aquele passageiro então sai, cumprimenta o comandante, e o comandante olha para ele e fala assim: eu não estou te reconhecendo. Você estava aí dentro do navio? Estava. Eu não te vi. Eu não te vi nas reuniões de jantares. Eu não te vi nos almoços. Eu também não te vi no café da manhã, nos lanches. E foi isso que aconteceu com esse cara que estava fazendo a viagem. E o comandante virou para ele e falou assim: moço, onde é que você estava? Ele virou para o comandante e falou assim: olha, eu quero falar para o senhor o seguinte, é porque estava com a condiçãozinha um pouquinho caída, o senhor sabe, eu não tinha dinheiro suficiente para estar lá junto com vocês, mas tá bom, eu cheguei no meu destino. O comandante então pega aquela passagem daquele senhor, pede ele a passagem de volta, o bilhete dele, fala assim: me empresta seu bilhete aí. Ele pega o bilhete dele, vira, lê o que tem escrito aí nesse bilhete. Ele então lê em voz alta: o proprietário deste bilhete está incluso
com todos os direitos, todas as refeições deste navio, todos os eventos que acontecer neste navio, todas as coisas que for patrocinada dentro deste navio, o dono desse bilhete tem todo esse direito. E ele olha para aquele bilhete e provavelmente a vontade daquele passageiro, sabe qual era? Voltar e começar de novo a viagem. Para muitas pessoas, o que vai acontecer é isso. Elas vão ter vontade de voltar. Eu não sabia. Você tinha. Você não era isso que você passou a vida inteira pensando que você era. Gente, existe uma maneira de nós superarmos qualquer enfermidade ou qualquer doença que você esteja enfrentando na sua carne. Existe um caminho para que eu e você possamos trilhar, para que nós possamos vencer esses complexos. E qual é esse caminho? É o caminho da edificação. É por isso que Judas está falando aqui, olha, eu não vou falar mais da salvação. Provavelmente Judas já tinha visto que aquele povo do qual ele estava escrevendo já entendia que se você aceitasse Jesus, você já era salvo. Mas estava existindo muitas crenças no meio deles erradas, que não era a verdade. E Judas aqui então fala para eles assim, olha, eu vou falar para vocês sobre a fé, porque a fé no meio de vocês está sendo deturpada, está sendo roubada, está sendo tirada do meio de vocês. E como estava acontecendo isso? As pessoas das quais Judas estava escrevendo aqui estavam começando a ouvir outros ensinos, outros pregadores, que não falava mais do batismo do Espírito Santo, que não falava mais da oração em línguas, e que não ensinava para as pessoas como vencer. Falar para mim que eu tenho problema não é difícil, vocês vão encontrar um bocado. Agora eu quero que alguém me fale e me ensine como superar aquele problema. Falar que eu sou egoísta, ou que eu não tenho dificuldade de perdoar, talvez você veja isso em mim, ou talvez você veja isso em outras pessoas, mas ensinar essa pessoa como superar isso, como eu posso superar. O que Judas está estabelecendo aqui é isso, é um padrão de ensino onde as pessoas não pudessem mais ficar para lá e para cá, mas que elas tivessem um padrão de ensino e que elas pudessem seguir em frente, independentemente do seu problema ou da sua dificuldade. Todo mundo, se tiver aqui, todo mundo aqui, ó. Se a gente for reunir, fechar essa porta aí, fazer uma roda aqui, todo mundo vai ter problema. Talvez alguns não queiram falar, mas vai ter. E se talvez você não querer falar, talvez alguém até aponta o dedo para você e fala, não, você tem sim. Você tem isso. Você tem aquilo. Como fazer para superar? Judas está ensinando aqui, gente. Judas vai ensinar. Ele fala assim, ó. Primeiro, ele fala, eu estou escrevendo para encorajar vocês. E outra coisa, é para batalhar. Se for para ter fé para mim batalhar, eu não quero. É uma batalha. Se você não aprender a ser diligente, e não aprender a entender que é uma guerra, é uma guerra. Não gosto disso. Então tudo bem. Mas infelizmente eu quero dizer para vocês que não é uma coisinha que você vai adquirir com algumas moedas,
ou pagando. Como diz um pastor ou uma pastora, não sei quem foi que falou uma vez, falou assim, que algumas pessoas pensam assim, eu posso comprar qualquer coisa, eu posso comprar paz, eu posso comprar, nada disso você pode comprar. Existe um caminho para que nós possamos trilhar. E aqui ele fala assim, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé, que ela já foi confiada aos santos de uma vez por todas. Existe um grão de fé dentro de cada um de nós, uma semente de fé, do tamanho da fé de Jesus Cristo. Amém? E onde é que está essa fé, essa semente? Está plantada dentro de mim, está plantado dentro de você. Você pode chegar um dia, crer, como Cristo Jesus creu, que Lázaro podia ressuscitar. As obras que ele fez, a Bíblia diz que nós podemos fazer e obras maiores. Amém? Eu não acredito nisso não. Passa tempo com o Espírito Santo, que você vai começar a confiar em coisas que você não confiava. E aqui ele continua dizendo assim, porquanto batalhar dedicadamente pela fé, confiado aos santos de uma vez por todas, porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram sorrateiramente no meio da igreja. Não, esse negócio de oração em línguas não é só assim não, é exagero. Vamos aqui, outras coisas aqui, tem outras coisas. Nós não precisamos praticar esses ensinos assim. Olha como é que nós podemos viver felizes, sem precisar termos essa batalha, sem precisarmos dedicar parte da nossa vida em buscar essa fé que eles estão pregando aí. Eu não quero pegar esse caminho mais fácil. Eu sei que existe algo que eu não posso me desviar daquilo. Isso é igual alguém, gente, que quer uma profissão, mas não quer pagar um preço para ter aquela profissão. Às vezes todo mundo, quando é pequenininho, quer ser um médico, né? Aí alguns, quando começam a ver o que faz para ser um médico, não, eu não quero ser médico mais não, eu tenho que estudar muito para ser um médico. Mas o caminho para ser um médico é aquele. Um caminho para que você possa ter fé, é isso que Judas está falando aqui, temos que ser dedicados, temos que batalhar, não importa qual seja esse nível de batalha. Eu não estou desconsiderando a luta de ninguém, mas é preciso que você seja dedicadamente diligente em praticar. Não vai funcionar se você não fizer conforme o que está escrito. E aqui Judas fala assim, porquanto eles infiltraram em vossas congregações com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias, adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem. Não tem problema a gente fazer isso. E negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. O que é negar Jesus? Não é apenas dizer que não crê em Jesus, mas não crê nos ensinos de Jesus. Quando você diz que você não crê no batismo no Espírito Santo, você está negando parte do que Jesus estabeleceu. Quando você diz que você não tem condição, que você não pode expulsar demônios,
Você está negando parte do que Jesus também estabeleceu, a verdade. Quando você diz que você não pode ser curado, você está negando também parte do ensino de Jesus. Quando você nega que você não pode fazer as obras que Cristo fez, talvez nenhum de nós estejamos fazendo, mas nós podemos fazer. Amém? Eu posso fazer, você também pode fazer. Existe um caminho para que nós possamos trilhar, para que nós possamos entrar e ter aquela mesma fé que Jesus teve. Agora, o que estava acontecendo aqui é que algumas pessoas começaram a infiltrar no meio da igreja e começaram a estabelecer o sensacionalismo, um caminho mais fácil, uma maneira onde elas não precisavam fazer tanta coisa, onde elas podiam viver deliberadamente como elas queriam viver, do jeito que eu quero viver, eu vou fazer do meu jeito. Você não vai encontrar fé se você não for instruído por Deus. Amém? E agora eu queria que vocês abrissem aqui, continuassem. No versículo 17. Judas, ele começa a estabelecer, aqui depois vocês podem ler esse capítulo todo. Ele fala aqui do que acontecia com aquelas pessoas, o que estava acontecendo no meio daqueles cristãos. As pessoas começaram a se desviar por causa de muitos ensinos que concorriam com a verdade. Mas aqui Judas começa a falar no versículo 17, ele fala assim: vós entretanto, amados, vós entretanto, vocês que estão aqui, Judas está falando para mim e para você também. Ele fala assim: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer lembranças não só apenas dessas palavras dos apóstolos, que também é muito importante, mas daquelas palavras dos nossos apóstolos que têm nos instruído. Não vamos parar de orar em línguas, gente. Não vamos abrir mão da oração em línguas. Ore em outras línguas. Nós precisamos orar em outras línguas. E vai de novo na outra reunião, nós precisamos orar em outras línguas. Mas eu quero ficar livre disso. Ore em línguas. Mas eu estou passando por esses problemas. Ore em línguas. Vamos lembrar da mensagem dos apóstolos e daqueles também que nos instruíram, que têm nos ensinado e dado parte da vida deles, e a vida deles para nos instruir a andar nesse caminho. A Bíblia diz a respeito de um homem chamado Apolo, que chegou em uma determinada cidade e pregou Cristo para aquela cidade, e aquela cidade, muitos deles foram e creram em Jesus como Salvador. E depois Paulo passa naquela mesma cidade e pergunta para aqueles crentes que receberam Jesus: vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Não, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Eles tinham recebido o fundamento, mas em cima desse fundamento eles poderiam ter crenças erradas, ou estabelecer crenças erradas. E Paulo estava dizendo para eles: olha, vocês precisam do Espírito Santo. E impôs a mão sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, porque é dessa maneira que o Espírito Santo quer lidar com cada um de nós. Amém? E aqui diz assim: vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão as suas próprias e ímpias vontades.
Olha, se você não quiser ser dedicado, diligente, uma das coisas que você vai querer fazer, sabe o que é? Seguir sua própria vontade. E seguir aquelas pessoas que te instruem, você seguir as suas próprias vontades. Hoje eu não quero orar. Hoje eu não quero ler a Bíblia. Amanhã também não. E depois também não. E você pode encontrar pessoas que vão dizendo para você: não tem problema nenhum. Faça o que você quer fazer. Nós podemos andar neste lugar do qual Deus quer para mim e para você. Amém? E aqui ele fala assim: os quais vos alertavam, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas, e não têm o Espírito. Não tem o Espírito aqui, gente, ou seja, não é controlado, dominado pelo Espírito Santo. O que Judas está falando aqui não é que essas pessoas não têm o Espírito dentro delas, mas eles não deixam ser controlados pelo Espírito Santo. Eles são dominados pelas suas próprias vontades. A minha vontade está acima da vontade de Deus. Uma das coisas que vai acontecer com todos nós, se começarmos a passar tempo orando em outras línguas, você não vai conseguir ser ou fazer as coisas que você fazia sem se sentir, sem sentir nada. Vamos supor que você tem uma fraqueza de mentir, e de repente você começa a orar em línguas, sistematicamente, batalhar todos os dias para orar em línguas durante um tempo. Depois, eu não sei, depois de algum tempo, você vai começar: poxa vida, eu estou mentindo. Você sempre mentiu. Mas de repente aquilo começa a te incomodar. Não, eu não posso mentir não. E aquilo vai te incomodando ao ponto de você não querer mais mentir. Por quê? Porque o processo da edificação vai fazer com que você veja essas coisas que você precisa se desvencilhar delas, que atrapalham o seu caminhar com Deus. Ah, não tem problema nenhum eu ouvir qualquer programa, ou assistir qualquer coisa, ou passar horas ouvindo pessoas que estão ali me instruindo, ou estão falando coisas ali, bobagem. Vai chegar uma hora que você: não posso mais ficar assim. Isso começa a te incomodar. Você não começa mais se sentindo bem. Por isso que muitas pessoas, elas acham que está piorando, mas não está piorando, está melhorando. O Espírito Santo está trazendo luz naquelas coisas que estavam escondidas para você e para mim. E aqui ele continua dizendo assim, estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. E aqui Judas fala: vós, porém, amados, eu e você temos um caminho, temos uma estrada para a mudança e para a nossa transformação. Eu e você não precisamos mais ser jogados para lá, jogados para cá, ser instruídos por um aqui e por outro ali. Um diz que é dessa maneira, não, pode cozinhar em 2 panelas. Nós temos uma linha que nós podemos seguir ela e nos desvencilhar de toda crença errada, de toda imagem errada que tem dentro de mim, dentro de você. Vós, porém, amados, edificando. O que é edificar, gente? É uma construção que você vai colocando tijolinho em cima de tijolinho.
Isso ninguém consegue construir um prédio. Alguém pode chegar com o dinheiro que for e jogar nessa praça aí e falar assim: amanhã eu quero um prédio aqui de 30 andares. Seu dinheiro vai apodrecer aí na rua, mas ninguém vai conseguir te dar um prédio de 30 andares para amanhã. E por que você acha que a sua construção da sua própria vida, da edificação da sua vida, você vai alcançar de um dia para o outro? Eu sei que existem muitos lugares aí que fala: vem aqui que nós vamos colocar a mão sobre a sua cabeça, a partir da manhã você vai ser um outro homem, você vai encontrar seu chamado, você vai se desvencilhar de todas essas carnalidades que você tem. Mas não é verdade. Existe todo um trabalho que eu e você não podemos abrir mão. Nós não podemos abaixar a guarda. Eu queria dizer muito para vocês, que não tem mais nada para nós fazermos. Você pode entregar sua mente para qualquer coisa, você pode entregar sua mente para qualquer programa, ou para qualquer conversa fiada, que nada disso vai te afetar, mas vai sim, é questão de tempo. E é por isso que nós não podemos baixar a guarda, precisamos continuar orando em outras línguas, passando o tempo lendo a palavra, adorando a Deus o máximo que a gente possa fazer, porque é através disso que nós vamos construindo esse edifício. E Judas fala assim: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes. Então, olha bem, é uma fé que eu já tenho, mas ela está lá escondida dentro de cada um de nós. Uma imagem de quem eu sou, uma imagem de quem você é, está lá escondido, guardado dentro de nós. Uma imagem do ministério de Fó, uma imagem do ministério de Zelito, de Eneida, de Mônica, de Abraão, de tantos outros que estão aqui. Existe uma imagem verdadeira de quem realmente vocês são, de quem eu sou. Mas eu posso passar parte da minha vida, ou toda a minha vida, crendo que eu sou um cara acabado, derrotado, e vou para o céu. Vou para o céu. Passei a minha vida inteira comendo bolacha e bebendo água dentro de um quarto, mas vou para o céu. Não continue pensando de que vocês são o que vocês não são. Existe uma imagem implantada dentro de cada um de nós. Nós podemos trazer essa imagem para fora. Uma imagem de Júnior, uma imagem de quem realmente Thaís é, uma imagem de quem realmente Eulina, Vailson, Neia, neto, mãe. Amém? Amém, dona Gisa? A senhora está ouvindo? Está com quantos anos? 80 e quanto? Tem uma imagem para a senhora também. E não ri também não, Cleide, que tem uma imagem poderosa para a sua vida. Amém? Zequinha, Diego, todos os outros, Sara. O que nós não podemos é abrir mão dessas ferramentas que estão disponíveis para mim e para você. É um caminho de edificação. Você não está perdendo tempo, aquelas horas que você perde o seu sono e fica lá orando em outras línguas. Você está edificando o seu homem espiritual, trocando, jogando para fora quem você não é e trazendo para dentro a imagem de quem realmente você é. Diga assim como ele é, eu sou. Amém? Cristo em mim, Cristo em você, é a imagem da glória.
é a esperança da glória. E aqui Judas diz assim: vós, porém, amados, edificai-vos, é uma escolha edificar, na santíssima fé que tendes. Vocês podem passar sua vida todinha de cristão, lendo livros ou ouvindo mensagens, falando o que vocês não podem ser. Eu não posso mentir, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu não posso ser ciumento. Vai me ajudar? Pode me ajudar em partes, mas aquilo não vai me transformar. O que Judas está falando aqui, que existe um caminho para que você se desvencilhe daquelas coisas que atrapalham a sua caminhada com Deus. Foi o que o apóstolo Paulo estabeleceu, Judas está estabelecendo, David Robson compartilhou conosco essa mensagem, gente. Amém. Sabe aí fora como é que acontece? Se você é um doutor e aceita Jesus, aí fora acontece desse jeito. Em muitos lugares é assim. Você tem uma família estruturada, você é um homem educado, você sabe ler muito bem, você é um doutor, financeiramente você está bem, você tem carro, você não tem problema. No dia seguinte, você já pode fazer alguma coisa na igreja porque você está pronto. Mas se você for um homem disfuncional, tiver problemas de droga, for uma pessoa que tem problema com família, mas que no mesmo dia que aquele doutor aceitou Jesus, você também aceitou Jesus, no dia seguinte, você não vai ser chamado para muita coisa, para fazer muita coisa. Mas no reino de Deus, os dois estão no mesmo lugar. Aos olhos de Deus, os dois entraram no mesmo dia e na mesma hora. Os dois estavam perdidos, indo para o inferno. Mas no dia seguinte, se o doutor aceitou Jesus, ele já pode escolher o que vai fazer. Porque ele está pronto. As pessoas olham para ele e falam: esse cara não tem problema? Olha o carrão que ele chegou. Olha a família dele como é que é. Ele está pronto. Você não, você faz o seguinte, você não. Você que chegou aqui disfuncional, com problema, droga, tudo quanto é tipo de problema, você está sujo. Nós temos um caminho e esse caminho é para todo mundo, é tudo igual para nós todos. É o caminho da edificação. Amém? E aqui diz assim, ó: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes. Não é que vai ter, nós já temos. Você tem a fé para ser curado, ela está guardada aí dentro de você. Você tem a fé para ser liberto de todo e qualquer problema que você enfrenta, está guardada aí dentro de você. Orando no Espírito Santo. Amém? Como é que essa fé vai aparecer? Como eu vou me desvencilhar desse caminho? É por isso que eu tenho muita cautela com todos os ensinos que concorrem com esse ensino da oração em línguas, que quer levar vocês ou qualquer uma outra pessoa para entrar em um lugar onde eles vão esquecendo a oração em línguas. Porque a oração em línguas é a chave, e o diabo não quer que você abrace essa chave. Vós, porém, amados, edificai-vos, edificai-vos. Como é que eu vou me edificar? Como é que eu vou sair de um lugar de fracasso, de derrota, tendo uma imagem de que Júnior não presta, Júnior é um fracassado, Júnior é um derrotado? Como é que eu vou fazer com que essa imagem saia, desvencilhe de mim? Só aceitar Jesus não é o suficiente. Aceitar Jesus no seu espírito, você já vai estar posicionado no mesmo lugar que Cristo está, mas você pode passar o resto da sua vida aqui,
tendo aquela imagem de como você era. Olha, eu vou te falar uma coisa para vocês, até hoje eu estou me desvencilhando de crenças erradas que existiam dentro de mim. Crenças, imagens, vozes, gritando lá no meu homem natural. Mas só através do Espírito é que nós possamos mortificar essas vozes, essas imagens e trazer para fora essa fé que nos liberta. Vós, porém, amados, não fique nesse lugar. Edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glória a Deus pela oração em línguas. Glória a Deus pelo batismo no Espírito Santo. Glória a Deus porque Deus, Ele não nos deixou sozinhos aqui, Ele nos enviou o Espírito Santo. Deus não faz acepção de pessoas, Ele não faz acepção de nenhum de nós, Ele nos ama, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Amém? Porque Ele vive, Ele trouxe esperança para mim, trouxe esperança para você. As armas que nós temos, elas são poderosas para destruir, acabar, aniquilar com fortalezas. O que são essas fortalezas? Sistemas de pensamentos, crenças erradas. Nós podemos destruir elas. Crenças erradas, falsas, através do poder do Espírito Santo. Nós podemos mortificar esses feitos, destruir essas crenças, destruir essas fortalezas. Como? Levando cativo todo o pensamento errado. Esse pensamento errado que fala que eu sou um derrotado, que eu sou um deprimido, que eu sou um fracassado. Eu vou pegar esse pensamento e vou levar a Cristo, até que esse pensamento esteja cativo, obedeça o que Cristo fez por mim. E é assim que nós fazemos. Amém? Glória a Deus. Não vamos parar de orar em línguas, continue orando em outras línguas. Seja edificado tanto quanto você quer ser edificado. Você pode ser edificado. Você pode passar tempo com Deus o tanto quanto você queira passar. Tem um chamado poderoso para nós. Nós vamos fazer muitas coisas para Deus, juntos. Estamos andando juntos, ninguém está pronto, eu não estou pronto. Eu não tenho essa fé ainda de fazer as obras que Cristo fez. Mas eu posso trilhar esse caminho para que eu possa ter, e eu estou trilhando ele. Amém?